Olá, estamos dando continuidade ao nosso estudo de árvore genealógica bíblica. Continuando do capítulo 9 de Juízes, apareceram mais alguns personagens aqui na história. Então, logo depois da morte de Gideão, o filho dele, Gideão teve 70 filhos, e um desses filhos é Avimeleque. Ele vem se tornar rei, mas no meio dessa história, ele foi até o povoado da família da mãe dele perguntar para o povo se eles queriam ter os 70 irmãos como rei ou somente um rei. Então o povo ele ficou do lado do Avimeleque, e Avimeleque tornou-se rei, mas ele matou os 70 irmãos dele com a ajuda de alguns assassinos da região que ele pagou para ajudá-lo. Então ele matou os 70 irmãos que ele tinha e tornou-se rei de Israel por 3 anos. Também apareceu um outro personagem, que é o filho mais novo de Gideão, que é o Iotã, ou Jotão em português, em Juízes 9:5. Apareceu também o Zebul, ou Zebul, que é o governador, que recebia ordens do Avimeleque. Então, o Avimeleque era rei de Israel e Zebul era o governador da cidade de Shequém. E apareceu também outro personagem, que é o Gaal. Ele era filho de um escravo, apareceu em Juízes 9:26, e ele apareceu porque nesse contexto, Deus vai fazer com que o povo de Shequém se volte contra Avimeleque somente para vingar a morte dos 70 irmãos dele. Então, esse personagem que apareceu aqui, ele veio desafiar Avimeleque para que tudo isso acontecesse e a honra de Gideão, que também se chama Ierubal, fosse mantida, né? Fosse mantida, porque ele foi traído pelo filho dele, Avimeleque, que matou todos os seus irmãos à espada. E essa explicação está aqui em Juízes 9:56. Esta foi a maneira com que Deus fez que Avimeleque pagasse pelo mal que ele fizera a seu pai, matando seus 70 irmãos. Deus também fez com que homens de Shequém pagassem por todos os males que tinham feitos, e sobre eles caiu a maldição de Iotã, o filho de Ierubal, mais novo, que é esse personagem aqui. E aqui na página 24 do nosso estudo, a gente vai continuar colocando os personagens bíblicos que aparecem depois da história de Avimeleque, depois da história de Ierubal, né? Que no caso é o Gideão, e o filho dele, Avimeleque, que a gente já viu na página anterior. Então, aqui em Juízes 10, versículo 1, apareceu que veio um rei chamado Tolá. Tolá era filho de Puá, que era filho de Dodô, e era filho da tribo de Issacar. A gente tem vestígios da tribo de Issacar na nossa página 15 aqui do estudo. E esse rei Tolá, que foi rei de Israel por 23 anos, ele veio depois da morte de Ierubal. Depois dele veio Jair. Jair apareceu em Juízes 10, versículo 3. Ele foi rei por 22 anos. Depois dele, aí vemos para cá, aí veio Jefté. Ele foi rei de Israel por 6 anos. Então apareceu o Jefté, ou Iftar, em hebraico, em Juízes 11:1. E ele era filho de um homem chamado Gileade. E na Bíblia, nesse livro de Juízes, está escrito que não estava escrito a palavra rei, estava escrito, né, que, por exemplo, Jefté julgou Israel por 6 anos, Tolá julgou Israel por 23 anos, Jair julgou Israel por 22 anos. Por isso o capítulo se chama Juízes, né? Depois desse Jefté, a gente tem Ibsã, ou Ibitzan, em hebraico, que está em Juízes 12:8. Ele julgou Israel por 7 anos. Depois da morte dele, veio Elon, da tribo de Zebulon, que está em Juízes 12:11, essa parte aqui da Bíblia onde fala desse personagem. Ele julgou Israel por 10 anos. Depois dele veio Avdon, ou Abdon, que julgou Israel por 8 anos.
e ele é filho de Hilel. E isso está em Juízes 12, 13. Então, até Juízes 12, 13, nós temos esses personagens aqui. E aqui no nosso estudo apareceu mais esse personagem em Juízes 13, 2, que é o Manoá. Ele é da tribo de Dan e ele e a esposa dele tiveram Sansão, que apareceu em Juízes 13, 24, e ele julgou Israel por 20 anos. Enquanto a mãe dele estava grávida dele, Israel estava sendo governado pelo povo filistim, que são os filisteus.